Então, eu vou fazer, tenho aqui uma lista de perguntas, mas obviamente vocês podem complementar da forma que preferem, ok? Então, vou fazer a primeira pergunta. Qual considera ter sido o ponto mais relevante para que a sua startup fosse aprovada no comitê de investimento? Olha, Maurício, essa eu posso responder. A gente já passou por alguns comitês e a gente entende que, especialmente pela expectativa que tinha do comitê, de que a empresa já tivesse tração, já tivesse um histórico no país de origem, né? E a SizeBay tinha muito disso, né? A gente já tinha aqui cerca de 150 clientes, a gente já tinha o faturamento, a gente já tinha até um ponto de equilíbrio aqui. E o nosso ideal nesse comitê, ou nesse investimento, era realmente a internacionalização. Então, acho que o casamento das expectativas do fundo e também dos objetivos da 6B é que casaram isso, né? Obviamente, muitas pessoas perguntam para mim, qual é a hora de internacionalizar, né? E a gente percebe que quando você já consegue, no seu país de origem, já ter alguma atração, já está com clientes, e o desejo realmente de ir para além das suas fronteiras, né? Então, acho que tudo isso casou no comitê de investimento, né? Então, é que nem um relacionamento, um casamento, né? Acho que os dois se encontraram aí com esses objetivos. Então, para mim, especialmente para a gente já ter um produto, já ter clientes no país, já ter tração, tudo isso foi um dos principais pontos que nos levaram aí a ser aprovados aí nesse comitê. Perfeito. E quais foram os maiores desafios que tiveram ao iniciar a sua atividade aqui em Portugal? Bom, eu fui, né? Eu fui o responsável, Maurício, por fazer esse trabalho mais presencialmente em Portugal. O Janderson é responsável por produto, suporte, né? Eu sou responsável pela administração e área comercial. E eu digo o seguinte: o maior desafio, eu não digo problema, mas é desafio que nós passamos foi formar uma boa equipe. Então, eu diria para qualquer empresa que pense em internacionalizar que o fator mais importante é o recurso humano. A parte administrativa, né, aquilo que a gente faz no Brasil, de cuidar da empresa aqui, com toda a complexidade brasileira, esqueça que sempre fora vai ser mais simples, vai ser mais rápido, vai ser menos burocrático, né? E invista muito na parte de recursos humanos, de talentos, né? Eu acho que esse é o principal desafio para toda startup que quer internacionalizar. Legal. Saberia indicar algumas diferenças do mercado estrangeiro a levar em consideração, de acordo com a experiência de vocês? O que merece ser avaliado com mais atenção por uma startup que busca a internacionalização? Bom, além daquilo que já comentei a respeito do talento humano, né, mas pensando um pouco de fazer negócios, né? A primeira coisa, acho que a gente também tem que pensar é que normalmente o ciclo de negócio fora ele é mais demorado que no Brasil. Então, essa ansiedade, eu diria que dosar a ansiedade de fazer negócios internacionais, tem que baixar um pouquinho a pressão e pensar o seguinte: se no Brasil você tem um ciclo médio de fechamento de um mês, por exemplo, você lá fora você normalmente vai ter um ciclo de fechamento maior. Então, isso você tem que ajustar a sua ansiedade. Alô? Ok, Então, Maurício. Ok. falha um Você, pouco. Janderson, tem alguma coisa a complementar? Isso, falei um pouco, né? Eu acho que é mais isso, né? A gente tem uma expectativa de que a gente ganhou o jogo num campo, né? E a gente vai para outro campo, as regras funcionam todas iguais e não acontece, né? Muito do que a gente sabe de vendas, muito daquilo que a gente aplica no Brasil, muito das técnicas que a gente usa aqui, quando nós chegamos lá, as coisas são diferentes, né? E tem um ponto também importante que a gente percebe é que existe uma diferença de tempo, né? Quando você está com uma empresa para internacionalizar, ou seja, você já tem maturidade num país, no mercado. Quando você chega lá, você não começa da onde você estava. Você começa como iniciante, uma marca desconhecida, uma marca que precisa ser conquistada. Então, você regride um pouco nos desafios. E essa foi, no começo, né, Marcelo, foi muito das nossas frustrações. Nossa, mas a gente já faz isso aqui e sempre funciona, por que não funciona lá? Então, conseguir lidar com isso, como o Marcelo falou, eu acho que é a parte mais importante mesmo. Você lembrou bem, Janderson, obrigado, né? E essa questão de carteira de clientes no Brasil servir de referência na Europa, nem sempre isso é verdade. Então, a gente aconselha para a empresa, invista em cases, invista em clientes de referência na Europa para poder alavancar, para poder crescer mais rápido. Ok. Uma pergunta agora mais para o Janderson.
O produto teve que passar por modificações para se adaptar ao mercado internacional? Isso sempre é importante, né? A gente já desde o início da Size B, a gente sempre pensou com uma visão global, né? A gente sempre pensou, poxa, a gente tem que colocar aqui não só esse tipo de medida, mas esse tipo de medida que é usado lá fora. Então, o produto ele já vinha avançando nesse sentido. A linguagem, obviamente, é importante, com certeza. A gente tem questões de padrões de medidas que mudam de país para país. Então, isso a gente já vinha pensando nisso antes mesmo de internacionalizar. Então, mas isso é a primeira parte. Uma coisa que a gente aprendeu nesse processo é que a gente funciona plugado no sistema de e-commerce, né? E uma coisa que nos surpreendeu é que o mercado brasileiro, as tecnologias, o mercado de desenvolvimento brasileiro está muito à frente de muitos países que são de primeiro mundo. Então, o problema não foi a tecnologia, aquilo que a gente preparou para internacionalizar, foi o cenário que a gente chega e pega lá. O nível de maturidade tecnológica das empresas, a gente pegou muitas empresas e falei, nossa, e foi engraçado que uma das primeiras lives que nós fomos convidados para participar, a pergunta, por exemplo, que veio gente, vocês acham que checkout transparente é importante ou não, né? Checkout transparente é aquilo de você não precisar ir para outro site para colocar o cartão, né, na hora da compra. Para nós aqui no Brasil, não existe mais checkout não transparente. O plano mais barato do e-commerce mais barato já tem isso, né? Então, quando chegou, a gente falou, nossa, isso. E quando a gente foi para lá, por exemplo, a gente foi fazer compras, né? E eu me deparei com um e-commerce que eu tive que fazer uma transferência e mandar o comprovante para o e-commerce. Isso no Brasil já é impensado. Então, não é apenas o produto em si, mas o ecossistema de tecnologias que precisam ser avaliados. Obviamente, não dá para pensar em internacionalização sem levar em consideração os padrões. Outra coisa que também teve, por exemplo, foi a própria GDPR, né? A gente tem essa questão de proteção de dados, especialmente na Europa, é muito mais forte aqui no Brasil. Então, a gente teve que se adaptar, porque aqui as pessoas muitas vezes não davam importância. Então, quando a gente chegou lá, a gente falou, o pessoal leva muito a sério isso aqui. Então, a gente teve que cuidar, teve que comprovar que isso funcionava e nos permitiu até que a gente já avançasse muitos passos, porque agora no Brasil começa a ser importante isso, né? Teve também uma questão nos Estados Unidos, por exemplo, que lá eles levam muito a sério a questão de acessibilidade para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então, na Europa isso não era importante, no Brasil ninguém nem falava nisso nesse sentido, ou falava muito pouco. Chegou nos Estados Unidos, o cliente falou, cara, tem uma lei aqui, ou eu preciso ser adaptado para pessoas com baixa visão ou com dificuldades motoras, então você tem que fazer. Então, é mais do contexto, mais importante do que adaptar o produto é entender os contextos onde esse produto vai ser aplicado, né? Então, primeira fase, adapta o teu produto. Segunda fase, entende o ecossistema de tanto tecnológica daquele local que você está aplicando, quanto a questão legal, que também é extremamente importante. Ok. Uma pergunta mais para o Marcelo. O que pensava antes de internacionalizar? Reflete o cenário que vivencia atualmente? Com certeza não, Maurício. Com certeza não. E até comentar uma coisa, né? Nós não planejamos a pandemia no nosso planejamento de internacionalização. E em fevereiro, há 3 meses que já estávamos no 3º mês de operação, veio a pandemia, em fevereiro, né? Começou a pandemia em Portugal, né? Então, não. Mas além da pandemia, né, e tudo isso que mudou com a pandemia, o que nos possibilitou, o que mudou muito foi a própria experiência. Começamos a trabalhar no mercado lá e vimos que, evidentemente, tudo que se planeja é necessário fazer ajustes, né? O que eu diria, assim, o Janderson já comentou alguma coisa com relação a produto, que nós tivemos que mudar. O nosso discurso, a nossa estratégia comercial mudou muito, né? A forma que nós vendemos no Brasil a Size Bay, ela é diferente agora na Europa. Aprendemos a vender na Europa. É diferente? A forma de abordagem, a forma de velocidade de você tratar essa abordagem e oferecer o serviço. A proposta comercial também é diferente, né? Então, tudo isso só foi possível fazer quando já exatamente estávamos em Portugal e começamos a realizar o nosso planejamento. Então, o que é mais importante aqui não é ter o medo de mudar, mas é ter a rapidez para mudar, né? Não insistir muito naquilo. Mas no Brasil eu faço assim, então eu vou continuar fazendo assim. Não mude, né?
mude, experimente. Olha, vou experimentar, em vez de experimentar apenas uma alternativa, experimente 3 alternativas ao mesmo tempo. Porque aí você vai ver aquela que está dando o melhor resultado e você já vai acelerar essa adaptação. Então, tudo aquilo que eu planejou, a gente esperou que acontecesse. De forma financeira, eu diria que sim, Maurício. Só que o caminho que nós percorremos para chegar nessa meta de resultado foi um caminho diferente daquilo que a gente planejou. Não foi 180 graus, né? Totalmente diferente, mas muitos ajustes nós tivemos que fazer exatamente com essa cultura que aquilo que se faz no Brasil é 100% adaptável para a Europa. Não é. Eu diria que para a Size Bay foi 50%. Os outros 50% nós tivemos que mudar. Ok. Conte brevemente como surgiu esta oportunidade de conhecer a Core Angels Atlantic. Eu sei, mas é mais para o público também. Então, aconteceu bem especificamente no Web Summit, né? Então, em 2018, né, Marcelo? 2018, a gente foi aprovado no Startout Brasil, que foi uma missão brasileira da Apex para a Web Summit, e fomos na época, eu, Marcelo e a Patrícia, que na época também era sócio da Size Bay, e a gente foi expor na Web Summit, né? E teve, né? O Web Summit, a gente sabe, é uma esquina do mundo da parte de tecnologia, e a gente conversou com muitas pessoas, né? E uma dessas pessoas que vieram falando para cá veio um cara que falava português e com um sotaque assim meio de italiano, assim, né? Bonitão, assim, falava lá no nosso stand. E aí foi assim que a gente conheceu o Maurício, né? Então começamos a conversar, ele achou interessante o produto, né? Ele comentou que ele já tinha alguns investimentos aqui no Brasil e a gente começou a conversar. E foi assim, depois disso, isso evoluiu. Daí, quando o Marcelo chegou em Portugal, a gente fez uma reunião num hotel bem bacana, né? Que ficava lá no centro. E a gente começou a conversar sobre possibilidades. A gente fez o nosso pitch. E aí, a gente também conheceu o pessoal da Atlantic também, que tinha esse projeto. E as coisas começaram a se casar. E foi engraçado que quando a gente saiu do Brasil para ir para o Web Summit, tinha muitas pessoas que falavam, cara, isso não dá nada, lá não vai ter investimento, lá é só né, plumas e tudo mais, mas você não vai conseguir muita coisa lá. E foi extremamente ao contrário, a gente conseguiu conectar com muitas pessoas. E quem, né, colou na gente foi o Maurício. Daí quando a gente voltou para o Brasil, a gente voltou com uma lista de um monte de pessoas que a gente tinha conversa, e aí foi mais ou menos em janeiro, né, para o dia 30 de janeiro, eu recebi a mensagem do Maurício falando aí que a Core Angels ia abrir um processo, né, e que teria interesse, né, e a gente ficou super empolgado, né, e aí cada vez mais que a gente foi conhecendo a Core Angels, conhecendo as pessoas, a gente foi criando essa identidade, né, passamos por todo um processo bacana de due diligence, de conhecer, de apresentações, e a gente foi pegando, né, confiança um no outro, e foi assim que foi a conversa, sabe, começou num corredor do Web Summit, e evoluiu para muitas conversas aí bem produtivas, e é onde a gente hoje tem aí nossos parceiros, né, os anjos que nos ajudam aí no dia a dia, seja no investimento, em contatos. Então, foi mais ou menos assim, né? Então, acreditem nessas conversas, né? E nem sempre, uma dica aí para quem fica, nem sempre quem vai nesses eventos vai estar a pessoa escrito investidor na cara, assim, né? Então, receba super bem as pessoas, fale dos seus produtos, explique os seus negócios, explique seus planos, né? E tem um plano, né? A gente sempre foi muito, muito específico, né? A gente quer internacionalizar, né? Então, acho que foi isso que também talvez tenha aproximado, Maurício. Conta você do outro lado, né? O que fez você querer continuar a conversa com a gente, mas eu acredito que a gente sempre tinha essa conversa bem clara para a gente quer internacionalizar. Sim, vocês participaram do nosso primeiro comitê de investimento, que foi o primeiro, inclusive, semi-presencial, né? Uma parte presencial. Com certeza, assim, lembro com muito carinho, né? E agora, nessa semana, está tendo o Web Summit, então, exatamente, depois de 2 anos, né? É quase um aniversário de conhecer. E foi assim para complementar, né, Maurício e Janderson? Eu acho que foi uma aproximação muito natural e bastante espontânea. E eu acho que quando isso acontece, a naturalidade, a espontaneidade, né, as coisas acontecem, né? Porque diversas vezes, né, Maurício, você e a Cíntia, que participou bastante também,
perguntavam sobre um determinado assunto, mas isso aqui, a gente, olha, Maurício, a gente não tem essa resposta, mas a gente, semana que vem, a gente te responde, né? E a gente respondia para você semana que vem, você tirava mais uma dúvida, ou seja, foi um fluxo de conversa muito legal, né? Acho que foi um aprendizado também muito grande para nós. Então, tem a coisa o Marcelo falou uma coisa bem importante também, né? As coisas não são assim instantâneas, né? Então, Exato. o contato foi instantâneo, o Web Summit é muito instantâneo, mas toda a continuidade, né? Tudo aquilo que a gente vem conversando, o Marcelo lembrou muito bem. Leva tempo, né? Para a coisa acontecer rápido, né? Exato. Para finalizar, então, nessa rápida entrevista, uma pergunta para os dois, né? Que recado vocês deixariam para a startup que está no processo que você estava há 2 anos atrás? Olha, Maurício, a primeira coisa é se dedicar. Se você quer internacionalizar, então dedique e reserve um tempo diariamente para esse objetivo. Não adianta fazer isso, deixa eu cuidar da empresa no Brasil e depois à noite eu faço isso, ou eu vou dedicar 1 hora para isso. Estabeleça o seguinte, que se esse é o seu objetivo, então esse tem que ser a sua dedicação. Nada vai vir se você não se dedicar realmente nisso, né? O fato de ir para Portugal, tudo bem, está uma questão de pandemia agora que vai se resolver, mas eu digo o seguinte, é bom conversar por Zoom, é bom conversar, enfim, aceleram as coisas, mas ir lá e conhecer as pessoas, conhecer o ambiente de negócio, eu digo que é fundamental também, até para incentivar, até para motivar ainda mais essa decisão e esse planejamento, né? Conhecer e conversar com as pessoas e conhecer o ambiente, né? Uma outra coisa que eu digo também é que não importa o tamanho da startup, o tamanho do seu negócio, sempre tenha ela muito bem organizada. Exatamente para quando chegar o momento de colocar as coisas na mesa, você não peça para o investidor, mas espera aí que eu vou precisar de 1 mês para arrumar a casa. Eu falei, não, amigo, a casa já tem que estar arrumada. A sua cultura é manter a casa arrumada e não ter que arrumar de vez em quando ela, né? Eu acho que também uma outra questão, e acho que está um pouquinho na sua pergunta ali sobre aquilo que a gente sofreu, vamos chamar assim, aqui no bom sentido, você vai planejar, mas esteja aberto também que tudo aquilo que você vai planejar, você vai mudar. Com certeza você vai mudar. Por melhor que você planeje, você vai mudar. Então esteja atento a mudar rapidamente. Não insista nos erros. Não insista em dizer aquilo. Mas no Brasil funciona, então por que aqui não funciona? Tem aquela questão cultural, né? Você está em outro país, aprenda as regras desse país, se adapte e potencialize aquilo que você tem de diferente para ser o diferente lá, né? E não tente ser diferente numa cultura em que você tem críticas, não é isso? Toda cultura você tem coisas positivas e tem coisas que você não aceita, né? Então não use isso como argumento para falar, mas eu estou fazendo certo, é o país que não me aceita. Não é o país que não te aceita, é você que tem que aprender a fazer negócios em ambientes diferentes, né? E querendo ou não, é claro que depende um pouco também do segmento. A Europa é competitiva, assim como os Estados Unidos é bastante competitivo. Abra a cabeça para a competitividade. Nós temos um concorrente na Europa e que de vez em quando lá no LinkedIn eu dou os parabéns para ele por uma ação comercial ou por um cliente conquistado, e às vezes esse concorrente meu também dá um parabéns via LinkedIn. Parabéns, Marcelo. Aprenda a conviver com os concorrentes e a se relacionar, sim, com os concorrentes, né? Abra a sua cabeça. Eu acho que a sair do Brasil e ir para a Europa muda também a sua cabeça de crescer internacionalmente, né? De você abrir outras portas para suas relações. Legal. Complementando um pouco o que o Marcelo falou, eu acho que da parte de estar organizado, mas eu acho que assim, a gente tem que ter quem quer internacionalizar tem que entender que não dá para internacionalizar se o país que você não está resolvido ainda com a sua empresa, né? Então, você precisa ter Poxa, nós assim, quando a gente falou em internacionalizar, a gente tinha feito tudo para a empresa estar em break-even, a gente fez tudo para que a empresa tivesse processos para que pudessem funcionar. Então, eu vejo assim, uma startup, muitas vezes, ela precisa ter um grau de maturidade da operação onde ela está, porque vai exigir muito esse processo de internacionalização e muitas vezes as empresas acabam, não tá bom aqui, eu vou internacionalizar. Cara, se não tá bom aqui, não internacionaliza. Arruma aqui primeiro, né? As pessoas têm essa coisa de que o ambiente é o problema, e muitas vezes não. A gente percebeu muito claramente que os problemas que nós tínhamos aqui
antes de resolvê-los, quando a gente vai para fora, ele fica muito pior. Entendeu? Então a gente tem que resolver, então ter as coisas, né, ter as coisas controladas, né? Internacionalização não é a solução para os problemas da empresa. A internacionalização ela serve para você crescer a empresa. Então, se algo está errado, não vai crescer errado. Então, faça o dever de casa, né, em relação a isso, né? Coisas que a gente percebe também é a questão de pensar, não ficar mais pensando em reais. Isso é uma coisa que bate muito forte. Quando você está internacionalizando, você vai contratar alguém, você vai investir em qualquer coisa, e quando você vê reais, você fica, nossa, mas é tão mais caro. É muito difícil, né? Nós estamos assim, super austeros aqui, né, Marcelo? A gente cuida muito dos custos e tudo mais. Então, nossa, nos primeiros meses, quando a gente tinha que pagar um imposto, tinha que fazer alguma coisa, a gente se diz, nossa, mas é tão alto, meu Deus! Então, tem planos que o mercado é assim. E outro engano que outro erro que a gente tinha, assim, falar assim, não, o Brasil é um país burocrático, não sei o quê, lá fora é tudo mais simples. Gente, burocracia não é uma coisa do Brasil, lá fora também tem, a gente também passa por isso, então pensar isso de forma bem, organizar a casa para você pensar e estruturar isso. E o Marcelo falou tudo ali, a gente tem que estar disposto a aprender, sabe? Quando você está internacionalizando, especialmente pela primeira vez, cara, tem uma curva de aprendizado, então, né, aprenda rápido. Oi, pode falar, Marcelo. Não, e quando a gente fala aprendizado, é muito importante, Maurício, é o seguinte, quem se internacionaliza é startup, não é só os founders, não. Então, você tem que colocar na cultura da sua equipe brasileira que a empresa está se internacionalizando, você vai ter uma equipe do outro lado e a empresa inteira tem que atuar internacionalmente. Não é o founder que é internacional e que a equipe no Brasil fala, olha, existe a outra equipe em Portugal, existe a outra equipe. Não, é uma equipe só. Então, você tem que colocar na cultura da empresa que todo mundo conversa com todo mundo. Isso vai ajudar muito você a dar o fluxo, dar o trabalho e a velocidade que você precisa. Você não pode ser o funil nessa relação. O founder não pode fazer esse papel. Perfeito, então. Muito obrigado. Foi muito bom assim, vocês compartilhar a experiência de vocês. Vai ser muito útil. Vamos divulgar nas nossas redes sociais. Tenho certeza que vai ser bom para outras startups que estão pensando em internacionalizar. Escutar a experiência de você foi muito boa, muito útil. Vai ser isso que é importante, muito importante para quem já passou por isso, né? E depois que a gente bebe dessa água, né, Maurício, a gente não aceita mais voltar a ser. Eu acho que isso que é legal. Internacionalizar você leva isso para a vida familiar, você leva isso para tudo. É uma experiência de vida. É muito mais do que uma experiência de trabalho, torna-se uma experiência de vida. Isso é muito bom. Perfeito, então. Então, um grande abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Um abração. Tchau, tchau.